Abençoados e abençoadas, meus queridos e minhas queridas, uma excelente noite para cada um de vocês. Aqueles que pela primeira vez talvez me assista, que ainda não me conhece, eu me chamo Levi Salles, sou da cidade de Duque de Caxias, aqui no estado do Rio de Janeiro. Este é o meu canal no YouTube. O meu canal chama-se Liberdade no Espírito, dentro de uma visão espiritual, uma visão dada e concedida pelo Espírito de Deus, porque como filhos de Deus que somos, uma vez que como filhos da livre, que recebemos o entendimento dado por Ele, que o véu foi tirado, que deixamos de viver debaixo dos preceitos dos homens e dos rudimentos colocados pela religião. Hoje entendemos, como Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, versículo 14, que os filhos de Deus, uma vez salvo na mente, ele passa a ser guiado e dirigido tão somente pelo Espírito Santo. Então o tema de hoje é o que eu anunciei na prévia de ontem. Por que viver debaixo dos preceitos dos homens e rudimentos, se o ressuscitado, ele disse, a minha graça te basta? Então eu quero ler no livro histórico de João, capítulo 6. Eu vou fazer a leitura apenas de 4 versículos. A partir do versículo de número 52. Mas seria bom que vocês lessem todo o contexto. Jesus, se dirigindo, ele fala de que ele era o pão vivo que desceu do céu e que se alguém comesse desse pão, viveria para sempre. Não estava ele falando aqui da vida física, que os dias das pessoas seriam prolongados, que os seus dias aumentariam. Não era disso que ele estava falando. Jesus sempre procurou focar a vida espiritual, o lado espiritual, porque as pessoas estavam cegas, não conseguiam enxergar o que na verdade ele queria dizer. Então eu faço uma pergunta dentro desse tema: o que Jesus quis dizer com isso que eu estou lendo? Então, os judeus, porque o seu público ali eram os judeus, eles começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Gente, o apóstolo Paulo, ele disse assim: os carnais não discernem o espiritual. Não tem como o espiritual ser discernido pelos carnais. Como aqui nos dias do Cristo Nazareno, os judeus não conseguiam discerni-lo, porque Jesus estava falando das coisas espirituais. E eles estavam voltados para o mundo da carne, para as obras. E não é assim que acontece também dentro dessas sinagogas, nesses ajuntamentos, nessas reuniões, nesses lugares que os religiosos frequentam? Eles estão voltados para o mundo carnal. Tudo gira em torno do mundo terreno, das coisas desta vida.
Paulo recomenda, dizendo assim: não buscai as coisas terrenas, as coisas desta vida, mas as coisas do alto, as coisas de cima. Paulo estava focado no mundo espiritual. Quem apareceu a ele foi o Cristo ressuscitado, que era Espírito. Ele não era apóstolo, ou não foi apóstolo do Nazareno. Ele não foi apóstolo da circuncisão, mas sim da incircuncisão. A revelação dada a ele foi pelo Cristo ressuscitado. Quando Paulo, por algumas vezes, querer estar envolvido pelas circunstâncias da vida, em função da sua responsabilidade que tinha, como quando ele começou a orar pedindo a Deus que tirasse dele aquele espinho na carne. Então ele ouviu do Espírito, ele ouviu esta palavra: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Então, voltando ao texto, Jesus lhe disse: em verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo, vida espiritual. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Hoje nós sabemos o que é reinar em vida. Nós reinamos em vida. Eles não entendem quando nós afirmamos que reinamos em vida, porque nós somos desprendidos desses preceitos dos homens, dos seus achismos, somos desprendidos dos rudimentos, desprendidos dos ritos, das liturgias, dos cerimoniais, do templo físico, dessa suposta autoridade espiritual que eles dizem ser sobre as nossas vidas. Nós somos desprendidos de tudo isso e estamos voltados para o mundo espiritual de Deus, porque agora somos espirituais. O nosso alimento é sólido, é a sã doutrina. Não somos alimentados com leite, as mesmas coisas todos os dias. Pois bem, há uma diferença muito grande do Evangelho da Graça, o eterno, que é do Cristo ressuscitado, para o Evangelho que a tradição prega, que a religião prega. Este Evangelho pregado por eles apresenta um Deus que, apesar de ser dono do ouro e da prata, mas ele diz que esse Deus quer o seu dinheiro. E aí implanta a doutrina do dízimo, esse rudimento da lei de Moisés, que era bíblico para os judeus. Eles tinham que cumprir isso. Eles pregam dentro dessas sinagogas um Deus que uma hora te ama e depois te joga no inferno. Essas são as suas mensagens. Cuidado! Você pode ir para o fogo ardente do inferno. Então, num momento, Deus te ama. Num outro momento, Deus te jogará no inferno. O evangelho pregado por eles é segundo a tradição. Esse é o evangelho que eles pregam dentro das sinagogas. Por que viver debaixo dos preceitos e dos seus achismos, desses rudimentos? Se a palavra do ressuscitado é esta: a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta. O Deus que nós pregamos é um Deus onisciente, um Deus que tudo conhece, um Deus que tudo sabe.
Um Deus que ninguém pode surpreendê-lo, porque tudo é a sua vontade. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Ele nunca foi, nunca é e nunca será surpreendido. Ninguém pode frustrar os seus planos, os seus desígnios. Daí perguntamos por que viver debaixo dos preceitos e dos rudimentos? Ele disse, Paulo, a minha graça te foi revelada. Todas as ordenanças da lei foram cumpridas e pagas. Não há mais dívidas. Depois você lê Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. Não há mais que se cumprir ordenanças. Como eles cumprem dentro dessas sinagogas. É porque o Evangelho, e porque o Evangelho então, da religião, por que ainda há ritos? Por que ainda há liturgias? Por que ainda há cerimoniais? Por que ainda há jejuns, ida a montes, dízimos, ofertas, apresentação de crianças, aspas, e a ordenança da Santa Ceia? Quando eles fazem, praticam estas coisas, anulam o efeito da cruz. O que Jesus fez está feito ou não está feito? Está consumado ou não está consumado? Paulo disse, o fim da lei foi nele. Então voltamos ao texto de João. Eles usam esse texto como uma estratégia para manter o povo sob o seu domínio. Quando se reúne uma vez por mês numa tal Santa Ceia, aspas, do Senhor. Baseado nesse texto que li, porque Jesus disse, quem não comer da sua carne e beber do seu sangue não tem parte com ele. Então a ceia para eles é algo imprescindível dentro desses lugares. Ai de um religioso se não participar da ceia do Senhor, de não comer o pão e de não tomar o suco de uva. Ai desse religioso, porque este ato para eles é comunhão com ele e comunhão uns com os outros. Então eles tiram tudo desse texto que eu li, dessas palavras que Jesus disse, dessas palavras que Jesus se dirigiu aos judeus. Jesus disse isso a quem? Os depois da cruz ou os antes da cruz? Ele estava depois da cruz ou antes da cruz? Ele mandou dentro dessas sinagogas comer pão e beber suco? Jesus mandou? É isso que ele está mandando fazer nesse texto de João capítulo 6. Aqui ele diz, a minha carne e meu sangue. Aqui nesse texto ele diz, minha carne e meu sangue. Então o que eles fazem é uma blasfêmia. Eles estão blasfemando. Não é pão e nem tampouco suco de uva. A Páscoa, ela tinha os seus ingredientes próprios. Não tem nada, esses elementos dessas tais ceias do Senhor não tem nada a ver com os elementos da Páscoa realizada pelos judeus. Então, isso que eles fazem dentro dessas sinagogas é uma blasfêmia. Jesus estava dizendo para eles, o pão sou eu. Jesus estava focando o espiritual, não as coisas desta vida, as coisas da carne. Esse pão ele deu quando ele morreu na cruz, a sua morte. O pão era a sua carne. Ele disse, eu vou morrer. Ele era o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo de Israel. E o Cordeiro tinha que ser imolado,
tinha que morrer, tinha que haver derramamento de sangue pelos pecados dos judeus que foram transgressores da lei, porque viveram em desobediência e Cristo veio para buscá-los e salvá-los. Então, Jesus não mandou ninguém fazer isso que eles fazem hoje dentro dessa sinagoga. Jesus falou sim da Páscoa. Ele realizou a última Páscoa. Gentios não tinha nada a ver com a Páscoa. A Páscoa era para os judeus. E tudo era sombra daquilo que viria. Eu tenho dito isso em algumas mensagens. Era sombra do que estava por vir, do que estava para acontecer. Em Hebreus capítulo 10, versículo 1, diz assim: a lei, tendo a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam ao culto. O que ele fez ali era sombra. O que Jesus estava fazendo era uma representação. Jesus usava de metáforas, de figuras de linguagem, falava através de parábolas. Era o Cristo que veio. E agora um pastor, um simples mortal, ele nesse dia da Santa Ceia pega um pedaço de pão e diz que esse pão simboliza o seu corpo, era como se fosse o corpo de Cristo, e depois pega o cálice com suco de uva e diz que esse cálice é como fosse o seu sangue. O que eles estão fazendo dentro desses lugares? Eles estão trazendo sombra para dentro destes templos religiosos que eles chamam de igreja. Tudo da lei, todos os rudimentos. Moisés se faz presente dentro desses lugares. O ministério era de condenação e morte. E se eles estão ainda vivendo nessas práticas, eles estão debaixo de condenação e debaixo da morte. E fazem tudo isto porque eles dizem que Cristo fez. Sim, Cristo fez. E Cristo fez porque os judeus não puderam fazer. Ele veio para cumprir toda a lei. Ele veio para buscar e salvá-los. Então ele tinha que fazer. Nós não temos que fazer nada do que ele fez. Nós não andamos por vista, não vivemos por obras, nós vivemos por fé. Andamos por fé, tomamos posse, cremos em tudo quanto ele fez. Sem praticar tudo quanto ele fez. Então o que Jesus fez foi uma representação da lei. Não era a imagem real. Era o antes da cruz. Depois vocês leem Lucas capítulo 21, 22, versículos 19 e 20. Isso é sombra. Isso é sombra. E vocês estão fazendo sombra ainda dentro desses lugares. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele ali usa o pão, por ocasião da última Páscoa, para mostrar o que ia acontecer. E recomenda que os seus discípulos fizessem até que ele viesse. Foi a última Páscoa. Depois que ele ressuscita, não há mais necessidade de realizar nenhuma das 613 leis do Torá.
O real foi na cruz. Ele morreu mesmo. Seu corpo foi transpassado. Ele derramou o seu precioso sangue na cruz do Calvário. O real aconteceu. Por fé nós cremos que Ele está vivo e vivo para sempre. E como é que eles ficam dentro desses lugares fazendo isso em memória? Se Ele está vivo, se Ele ressuscitou. Memória se faz daquele que ainda está morto, daquele que jaz no sepulcro, daquele que jaz no túmulo. Lucas capítulo 24, versículo 6. O túmulo estava vazio. E todos quanto lá foram viram o túmulo vazio. E alguém disse: não está aqui, mas ressuscitou. Ele está vivo e vivo para todo o sempre. Então esta é a palavra. O que Jesus quis dizer com isso? Era sombra, era uma representação. Ele estava apontando para o futuro. Então por que viver debaixo de preceitos dos homens? Por que seguir homens? Por que ter homens como supostas autoridades espirituais sobre as suas vidas, esses simples mortais que se apoderaram de títulos, de nomenclatura, para ter status, para terem primazia, para satisfazer as suas conveniências, os seus interesses, para colocar fardo, jugo sobre os ombros dos filhos de Deus que estão lá cegos, sendo guiados por cego? A liberdade já veio. A liberdade já veio. Então eu te peço, divulgue, compartilhe este vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal. Me ajude a fazer com que esta palavra alcance os filhos da livre que ainda lá estão, mas que estão com o véu posto sobre os seus rostos, para que eles possam enxergar e viver como nós hoje vivemos, descansando tão somente nele e reinando em vida. Então esta é a palavra. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Eu termino dizendo que nós do Evangelho Eterno, da graça de Deus, amamos vocês.